Bem-vindos a mais um Millennium Talks. Estamos aqui hoje falando sobre o paper de número 29, do Policy Paper Millennium de número 29. Atas do Banco Central mantém mesmo padrão entre governos, uma análise de texto com Machine Learning. E hoje a conversa é muito bem representada por Geraldo Leite, cientista de dados, doutorando em Ciências Cognitivas e Linguagem pela Universidade Autônoma de Barcelona. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado. Wagner Vargas, sempre conosco aqui, nosso cientista de dados, MBA em Finanças Públicas e mestre em Gestão e Políticas Públicas. E nosso convidado, professor João Ricardo Costa Filho. Bem-vindo, professor. Obrigado. Doutor em Economia pela Universidade do Porto e professor de Economia do IBMEC. E esse é um paper super legal, porque ele, ao mesmo tempo que lida com a tecnologia do momento, ele também lida com o tema político do momento, que é o Banco Central e políticas macroeconômicas, política monetária. Então, queria começar perguntando para vocês, autores, Wagner, Geraldo, para explicar para a gente como é que foi essa aplicação de Machine Learning para detectar o tom, o padrão do Banco Central ao longo do tempo. Acho que a ideia partiu, né, Geraldo, primeiramente de os economistas já tinham explorado muitas questões aí de curva de juros, né, análise até de tendências da Selic, então... E a gente começou a observar, falou, pô, tem muita gente comentando, até questionando, né, até da área política, a parte técnica, as decisões, ou quão técnico seriam as decisões do Banco Central, né, nesse sentido, né, nas tensões políticas que a gente tem acompanhado aí, né, o presidente principalmente assumindo essa postura, né, de falar, de criticar, de questionar se os juros estão mais altos do que deveriam, né, e um dos questionamentos que a gente percebeu na imprensa foi esse ponto de falar assim, pô, mas a ata endureceu, textualmente falando, né? E aí, partindo do ponto de vista de pensar assim, poxa, mas o texto é algo que a gente sabe que tem uma certa... Uma certa não, é difícil você estabelecer métricas por o conteúdo das pessoas, o conhecimento delas vai trazer interpretações, é natural, né? E a gente falou, bom, vamos pensar o seguinte, vamos olhar as técnicas que a gente já conhece, que já são utilizadas de Machine Learning, para trazer uma visão mais quantitativa ou algumas métricas que a gente pudesse mensurar e testar essa hipótese, né, Geraldo? Ver se, por exemplo, se isso fazia algum sentido, se esse questionamento fazia algum sentido. Então, acho que a ideia, né, partiu daí, né, Geraldo? Exatamente. Que você... E como é que foi esse processo, Geraldo? A parte mais trabalhosa foi a extração e o processamento dos textos. Quanto ao modelo que a gente escolheu, o grande ganho dele é que o resultado dele é uma saída que as pessoas podem interpretar o resultado. Então, são tópicos e a gente mesmo pode fazer a avaliação. Além disso, ele também retorna uma probabilidade associando o quão coerente aquele tópico é aquele documento. Então, dessa forma, a gente pode segmentar, né, e dividir e agrupar os documentos em relação aos tópicos mais relevantes. Ótimo. E, João, você como leitor do paper, né, quando você viu esse resultado que as atas do Banco Central não teriam endurecido o tom, o quanto que isso te surpreendeu ou não te surpreendeu? Como leitor do paper e como cidadão, eu fico muito feliz que de um governo para o outro a gente tem uma instituição que se mantém, né? Porque imagina que se tudo mudar toda vez que a gente troca o governo, é um pouco desesperador, assim. Então, eu acho que é interessante. Comunicação do Banco Central é algo crucial, especialmente para um Banco Central que tem meta de inflação. A gente precisa começar a comunicar de maneira cada vez mais clara. Então, esse ponto que ele trouxe, que as pessoas conseguem interpretar, conseguem entender, cada vez mais o próprio Banco Central está indo nessa direção, de oferecer decisões que as pessoas consigam interpretar. Porque uma vez que elas conseguem interpretar, elas tomam decisões mais alinhadas com o que a autoridade monetária gostaria, e aí fica mais fácil. Então, eu acho que o primeiro resultado, que sim, me surpreende um pouco, mas é aquela surpresa boa, né? Às vezes, como pesquisador, a gente gosta de achar a variabilidade, uma coisa que muda de um lado para o outro, talvez para até dar um pouquinho de um tempero mais polêmico de um artigo que vai dizer, olha, tal governo endureceu, tal governo afrouxou, mas na verdade é que, como professor, pesquisador e como ser humano, eu gosto da ideia de que a gente tenha certas estabilidades institucionais, assim. Então, eu acho que é super interessante perceber que desde 99, que é quando eles fazem a análise, que é quando a gente tem a instalação do sistema de metas de inflação, o tripé, na verdade, macroeconômico muda em 99,
é interessante perceber que o Brasil que começa depois que outros países, mas aprende bem o que foi feito na experiência internacional e já consegue, desde o começo, de alguma forma, reproduzir um sistema que tem dado certo. Então, eu acho que esse é um pouco também essa evidência me traz isso, assim, que talvez, sabe, com a história de time que está ganhando não se mexe, talvez seja um pouco nessa linha. Assim. E, Diogo, posso só uma parte... O trabalho que o Geraldo, primeiramente, fez, que eu achei que foi muito interessante, foi pegar, principalmente de forma OCRizada, né, que a gente fala. Né? Então, a gente pegou os PDFs do Bacen, são 233 atas, né, Geraldo, mais ou menos? 245. A gente acabou trabalhando com uma amostra de 233 depois, no final, exatamente, né? Mas o primeiro ponto que nasce aqui com tecnologia, que acho que foi uma coisa interessante de falar, é justamente essa robotização, essa automação, né? Essa raspagem de tela, de um dado que vem de uma forma não estruturada, né? Em PDF, muitas vezes, e a gente tem que fazer o trabalho de OCRização disso e depois transformar em texto, fazendo todas as limpezas, né? Desde as vetorizações, tomando cuidado com bigrama, trigrama, né? Que são quando a gente tem aquelas palavras que as duas juntas fazem sentido, ou as três juntas fazem sentido, né? Então, aí o ponto aqui também foi, mais do que trazer uma métrica para isso, foi fazer uma análise lexical com métrica, né? Então, como a hipótese a ser testada, né? E aqui, do ponto de vista estatístico, era justamente entender se fazia sentido ou não esse questionamento, então a gente partiu do ponto de vista de falar, vamos olhar quantitativamente para o léxico, para os termos, né? E aí é que surge esse ponto que o Geraldo falou muito bem dos documentos, né? Porque na análise de tópicos, né, que a gente chamou, né, que é chamada assim machine learning, né, de topic modeling. Eu não sei, assim, acho que é até legal falar, não sei se eu estou falando muito, mas um pouquinho o que é o machine learning, né, o tal do aprendizado de máquina, né, que basicamente tem várias formas de aprendizado. O mais famoso agora que o pessoal está tendo bastante contato é o GPT, né? Sim. Mas assim, é justamente a gente tentar fazer com que o algoritmo tome alguma decisão sem que necessariamente eu tenha programado aquela decisão, tá? Então eu não vou dizer if tal coisa, else tal coisa. Claro, a gente vai usar várias if, mas a questão assim, ele vai ter alguma autonomia sem que necessariamente eu tenha dito para ele fazer algo quando aquele algo acontece. Então, quando a gente parte do ponto de vista de passar todos esses filtros e essa análise nos textos, ele trouxe para a gente, primeiramente, uma separação entre tópicos. Então, os principais tópicos que foram falados nesse decorrer desse tempo, né? E a partir daí, a gente conseguiu calcular com uma probabilidade de quais palavras estariam associadas a cada um daqueles tópicos. E aí, ao final, a gente teve, por exemplo, essas palavras que a gente colocou ali no paper, que tinham mais probabilidade em cada um dos tópicos, né? E aí a gente consegue sim responder a pergunta central lá do teste de hipótese, que era justamente se houve ou não esse endurecimento, né? Então a gente tem um nível de confiança, tem uma coerência, tem uma probabilidade e teve todo um trabalho de filtragem, de automação, enfim, de tecnologia, porque até o volume disso, né? Se a gente pensar, vamos ler 233 textos cada um de nós aqui e ver qual a conclusão a gente chega, né? Então, assim, acho que o objetivo foi trazer maior, não sei se exatidão, mas menor subjetividade e extrair uma síntese, um conteúdo que a gente pudesse responder de uma forma adequada dentro dos padrões estatísticos a essa hipótese central do paper, né? Acho que, né, Geraldo? Sim. Basicamente... Só um detalhe é que esse modelo, ele não leva em consideração o significado semântico das palavras. Ele se baseia no modo como as palavras aparecem no documento e também na frequência em que elas ocorrem. Então, assim, ele tem essa característica, além de ser também um modelo não supervisionado, onde não há nenhum tipo de interferência humana para induzir algum tipo de padrão. Ele aprende e gera os resultados só por ele mesmo. Ótimo. E vocês, quando vocês estão nesse trabalho, vocês têm algum receio de algum nuance ali que está sendo perdido? Como é que vocês lidam com essas preocupações? A gente pode trabalhar nos hiperparâmetros, né? Então, se algum parâmetro, a gente pode mexer em diversos parâmetros dentro do modelo que podem melhorar ou piorar o resultado dele. E como a saída do modelo são tópicos que a gente consegue observar e analisar a coerência, se eles têm a relação lógica ali, o que a gente vai fazendo é ir mexendo, alterando os hiperparâmetros até chegar numa configuração adequada que a gente acha que está boa.
Teve algum momento de crise econômica em que vocês notaram uma diferença de padrão? O que eu percebo, assim, existem variações, isso aí, na minha visão... Não do endereçamento, né, mas algum outro. Perfeito. Existem variações de temas, né? A gente percebe que em algumas situações, algumas atas, e principalmente talvez por questões econômicas, né? Nós não nos ativemos a esse ponto em específico, mas que tratam de coisas mais voltadas à política externa, outras mais a preocupações com desinflação, né? Enfim, com a alta inflação, como combatê-la, né? Então, assim, a gente percebe que provavelmente isso esteja correlacionada a esses períodos econômicos, né? Que, dada uma turbulência específica, um problema, um tema tenha sido mais tratado, né? Apesar da gente não ter identificado, assim, nenhuma coisa que justifique, ou nenhuma afirmação que justifique uma mudança de padrão no léxico. Né? Isso, de fato, não há... Mas tem um indicador assim, que a gente percebeu, foi que quando a gente agrupou as atas pelos tópicos mais bem relacionados, o que a gente teve foram que todas essas atas elas estavam com lançamento próximo, tinham a ordem cronológica. Então, quer dizer, é como se ele tivesse conseguido capturar o período que alguma coisa tivesse acontecido naquele tempo. Por exemplo, tem um tópico lá, eu não lembro o número dele, que todas as atas que foram divulgadas nesse ano pelo novo governo estão dentro desse tópico. E, por alguma coincidência, as primeiras atas divulgadas no início do governo Bolsonaro também estão associadas nesse tópico. Então, esse foi um indício que a gente percebeu que, olha, a gente tem um modelo interessante, porque os tópicos parecem agrupar atas em um período de tempo em comum. Vai na linha do que o nosso economista colocou de institucional, né? Aqui, né? Porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uma é você manter um padrão na comunicação e a outra é você ajustar o conteúdo, né? Que parece que o Banco Central tem sustentado um padrão, mas, claro, em momentos diferentes, quando nossa preocupação é a alta da inflação. Eu acho que, como o Banco Central ele não comunica em uma ata só, mas é uma sequência de atas em que ele vai colocando o que ele está vendo, ele vai colocando as análises que vão sendo feitas, eu acho que é justamente alentador perceber que o método capturou isso, assim, que tem esses movimentos. E aí talvez a hipótese que venha de outras pessoas dessa mudança de padrão é que a gente precisa lembrar que analistas de economia, eles de fato fazem uma análise do que eles esperam e uma parte tem o que eles gostariam que acontecesse. E é difícil às vezes separar essas duas coisas. Então às vezes uma mudança de padrão percebida por um analista, na verdade é porque ele imaginava que o caminho deveria ser mas o Banco Central continuou no que ele já estava comunicando e que não teve essa mudança. Então, às vezes, fica muito difícil identificar individualmente. Por isso que é legal esse tipo de trabalho que tem um certo distanciamento, você não tem muita emoção envolvida, é uma técnica com padrão, com a estatística revelando aquilo que, às vezes, quando a gente está muito perto, não dá para enxergar. Assim. E talvez isso seja até uma forma de você mostrar uma narrativa que leva ao momento de autonomia do Banco Central. Assim, você estava falando, olha, uma instituição que se manteve consistente, então, assim, ao longo do tempo, né, com foco técnico. Mas e agora? Qual que é, João, a sua perspectiva para esse futuro do Banco Central? A gente está olhando aqui para o passado dele, teve essa virada de chave, como que você vê daqui para frente? Eu acho que não deve ter uma alteração muito grande. Como a gente tem percebido, tem ali certas coisas que estão funcionando. Mas eu gosto de acreditar, e aí é um pouco de torcida e um pouco de análise, que o Banco Central vai continuar migrando para uma agenda de mais transparência. Isso é uma coisa, é um movimento que tem sido feito, o Banco Central sabe da importância disso. Quando a gente compara transparência do Banco Central do Brasil com outros no resto do mundo, tem várias coisas que o nosso Banco Central não divulga tanto. Começou a divulgar certas estimativas para alguns indicadores da economia, mas não abre muitos modelos. Tem ali um paper, mas para poder replicar é mais difícil. Quando, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos, Fed de Nova York, por exemplo, você baixa lá o modelo em julho, tudo para ser replicado, tudo direitinho. Então, assim, eu acho que tem um movimento de mais transparência, mas como esse trabalho está indicando, talvez a mais transparência não necessariamente seja mudar a maneira como se porta, mas é simplesmente o tópico, é a maneira, o que você vai apresentar, né? E aí, a independência do Banco Central ela é crucial para isso. A gente tem uma evidência muito clara de que a independência do Banco Central está associada
e aqui eu vou muito cuidar na palavra, está associada, né, a uma inflação mais baixa. Às vezes, ambientes de inflação mais baixos trazem uma independência, e às vezes é a própria independência do Banco Central que traz essa inflação mais baixa. Mas o que a gente sabe é que ela não volta. Então, assim, independentemente da causalidade, exatamente, o Banco Central ele ajuda pelo menos a segurar. E é super importante que esse trabalho que é crucial para a sociedade e ele tem um caráter técnico muito grande, fique blindado de ciclos políticos. Que é um pouco também do que o trabalho está me dizendo. Olha, não tem ciclos políticos associados à maneira como o Banco Central se porta. E isso vai, pensando que o Banco Central não é só política monetária, mas também tem regulação do sistema financeiro, tem várias coisas super importantes, é crucial que a gente tenha essa estabilidade. Então, eu acho que é importante, acho que tem coisas na agenda da independência do Banco Central que precisam ser avaliadas. A gente consegue fazer independência do ciclo político, mas talvez do mercado financeiro essa independência não está muito bem solidificada ainda, mas eu acho que tem uma evolução. Então, eu imagino que para o futuro você, de alguma forma, torná-lo mais independente e mais transparente, para que a sociedade possa, inclusive, cobrar do Banco Central, como tem que ser de qualquer órgão do governo, né? Excelente. E, Geraldo, considerando a tua experiência em ciências cognitivas e linguagem, quão útil que você acredita que processamento de linguagem natural pode ser para avaliação e predição de políticas públicas? Boa pergunta. De bate-pronto é difícil responder assim, ainda mais uma coisa complexa dessa. Mas eu acho que o processamento de linguagem natural tem muito a ajudar, principalmente pela quantidade de material, né, escrito que é produzido. O difícil que eu acho é organizar isso de uma forma correta, onde a gente possa construir modelos, né, que possam realmente auxiliar. Dá para você fazer muito modelo de brinquedo também, né? E aí a questão é o quão útil que, de fato, a modelagem consegue ser para tomar de decisão, para a compreensão, até o controle social, né? Exatamente. E aí não sei se a gente pensando ainda nessa linha, algo que você falou, né? A quantidade de informação que é produzida cada vez mais se expande, né? A gente tem essa explosão aí de informação, e aí a gente tem que recorrer a técnicas sobre-humanas, porque a gente está produzindo uma quantidade que a humanidade não está acostumada, né? Mas e aí pensando, Wagner, também na tua expertise em finanças públicas, como que você vê o papel aí do Copom no contexto da política econômica brasileira? O seu estudo mudou alguma percepção, fortaleceu alguma percepção que você já tinha? A gente não olhou tanto para o campo das finanças, apesar da gente anteriormente já ter feito essa discussão em algum grau, né? A gente tem uma ideia assim que a desorganização nas contas públicas de fato tem um impacto na inflação, né? Ela está muitas vezes associada, né? Difícil também tratar de causalidade, é um assunto delicado, né? Mas a gente sabe que há essa associação, né? Mas do ponto de vista de mudança, eu acho que não. Eu não tive assim, uma percepção diferente a partir do que a gente analisou com esses dados, porque, como o Geraldo estava bem falando aqui, quando a gente trabalha com a tecnologia, ou com a linguagem natural, ou com o machine learning, enfim, com a estatística em geral, acho que a gente está sempre tentando sintetizar as coisas. Então, a gente está pegando uma quantidade de informação que muitas vezes ela é desorganizada, ela é não estruturada, tentando de alguma forma trazer e entender um padrão, né? E a partir daí, sim, extrair alguma coisa mais distante do ponto de vista crítico, como o João colocou aqui, né? E aí, quando a gente fez esse processo, a gente pega e fala assim, legal, mas eu já tinha uma expectativa de que as decisões e as comunicações do Banco Central, a minha hipótese nula, pensar assim, já era de que não fazia sentido esse questionamento. Não só por ter vindo da área política, a gente tem um pouco de falar assim, isso é político tentando, ok, mas a gente já tinha essa expectativa de que essa hipótese não dificilmente pararia em pé, mas acho que
como qualquer pessoa que trabalha com isso, você tem que testar a hipótese. Exato, né? O ponto é esse. Então, mudança de percepção, eu acredito que não houve assim da minha parte, porque eu já esperava que tinha uma força institucional a mais, até mesmo com essa questão mais delicada, que eu acho que o João também muito bem colocou, de que, poxa, a gente tem uma ideia ali, uma lógica bayesiana, uma outra lógica aqui, do que eles usam de modelo e tal, mas, pô, podia ser um pouquinho mais aberto, legal. Mas a gente também tem ideia de que há uma robustez técnica, né? No Copom, o pessoal não está tomando decisão porque liga... mesmo antes da independência, porque a independência agora ela é formal, mas antes ela era já algo até muito bem assim estruturado para um e esperado, né? Esperado. Eu já estava esperando para um presidente do Bacen. Se reflete nas expectativas do mercado aí. Sim, pelo impacto que isso dá, e para o presidente do Bacen mandar uma carta dizendo, não vou cumprir a meta, cara. Por mais é só uma carta, não é, né? Então, assim, já existia essa solidez técnica, né? Então, dificilmente eles, numa comunicação a mercado, porque de certa forma, estou usando um termo errado, não é, mas numa comunicação aberta, dificilmente haveria uma questão, assim, mais política, como tentaram induzir. Né? Então, acho que nesse sentido não houve surpresa, né? Mas o que eu acho interessante a gente observar é que, assim, quando a gente olha essas coisas com distanciamento crítico e tentando entender o impacto disso na política pública ou na política econômica em geral, a gente percebe que, assim, cada vez mais, tá? Isso é uma opinião minha aqui, quanto mais a gente caminhar para a evidência, quanto mais, mesmo que a gente já tenha uma ideia, que a gente já tinha, pode ser que seja isso, mas beleza, vamos testar, né? Então, quanto mais a gente tivesse essa ideia de que as coisas têm que ser baseadas em evidência, têm que ser direcionadas, legal, eu tenho a minha opinião política, eu tenho a minha diretriz ideológica, eu acredito nisso, mas se não houver esse guide, né, isso à frente mesmo, como algo principal, vai ser muito difícil a gente construir qualquer política pública que tenha de fato um atendimento bom na ponta, que tenha de fato uma melhoria de vida e uma consequência até de enriquecimento populacional. Acho que assim, o bom atendimento do governo, no que ele deve se propor, no que ele deve fazer, acho que, a meu ver, vai perpassar, assim, indubitavelmente por um maior viés de evidência, maior viés de informação, né? Menor viés ideológico, independentemente de qual seja ele, né? Acho que isso a meu ver, fundamental. Então, e pensando na questão dos vieses, João, como que você acha que se construiu essa instituição, né? O Banco Central se construiu dessa maneira ao longo dos anos, né? Por que a gente teve esse resultado do Banco Central e talvez outras instituições também no nível federal não tiveram talvez essa mesma consistência, essa mesma coerência técnica? Ou seja, como que a gente conta essa narrativa e como que ela pode nos ajudar a entender que outras instituições também podem manter esse mesmo padrão? Eu acho que assim, tem todo um século XX de construção internacional da importância do Banco Central. Se a gente for pensar, no Brasil, o Banco Central mesmo vai chegar só em 64. Assim. A gente já está falando que de países que já tinham, e claro, não é o primeiro Banco Central, não é no século XX, a gente já tinha bem antes, na verdade. Só que a importância do Banco Central como emprestador de última instância, a gente percebe, por exemplo, ali, começo do século passado, crise nos Estados Unidos, antes da Grande Depressão, estou falando da crise de 1917, e aí problemas que não conseguiram ser equalizados de maneira privada, precisava de uma certa coordenação. A partir daí, a gente tem toda uma construção e uma evolução do conhecimento da economia mesmo, né? Então, também tem uma associação. Porque se a gente pensar que a macroeconomia ela é super nova, ela vai começar ali, de alguma forma, com um artefato bem significativo, que é com o Keynes, em 1936, a gente está falando de uma parte da ciência que não tem 100 anos. Então, na verdade, a gente vai entendendo melhor como são esses processos, entendendo qual foi o papel do Banco Central no que foi a grande inflação nos anos 70, nos países desenvolvidos, fundamentalmente. Aqui também teve, mas aqui eram questões, outros tipos de problemas, embora o Banco Central também participou. Então, a gente vai percebendo que o mundo vai entendendo qual é o poder e qual é a importância do Banco Central. E nós temos técnicos, acadêmicos, a gente tem pessoas ligadas no que está acontecendo no resto do mundo. E aí no começo dos anos 90, que a gente tem ali Nova Zelândia, Canadá, entendendo esse novo mundo de metas de inflação, desenvolvendo esse arcabouço, e a gente percebe isso, que está todo mundo de olho. Mas, quando é que chega
de fato, esse arcabouço. A gente já tinha Banco Central, o Banco Central era muito bom, mas vamos lembrar que, sei lá, final dos anos 80, a gente não sabia nem quanto o governo gastava. Tinha um problema de orçamento, não sabia. Conta movimento, né? Exatamente. Essa relação, exatamente, a relação do Banco Central com o Tesouro era uma relação muito promíscua, assim. Então, quando você vai percebendo que, na verdade, foi ano após ano, lapidando e entendendo quais eram as melhores práticas do resto do mundo para conseguir trazer, e as batalhas dentro do governo são sempre mais árduas, né? Então você ganha uma, depois de um tempo você vai ganhar uma outra, você não consegue mudar tudo de uma vez, né? Então o mundo todo foi entendendo que era um Banco Central muito antes do Brasil, mas a gente chegou lá, em algum momento a gente chegou lá, e o bom é que quando a gente chegou lá, a gente já chegou com as melhores práticas, então não é que a gente pegou o Banco Central dos anos 50, quando era, sei lá, anos 2000, não, a gente já entendeu o que era. O que era importante. A gente tem uma conexão, o quadro do Banco Central é super importante. Então eu acho que quando a gente tem uma boa seleção de corpo técnico, quando a gente tem uma certa blindagem dos ciclos políticos, claro que não dá para fazer isso com todas as esferas do governo, que por definição elas têm que responder ao anseio da sociedade de curto prazo. Mas também não dá para a gente vender o futuro só para entregar o presente. Então tem coisas que precisam se sustentar, tem coisas que têm benefícios difusos e, portanto, alguém precisa zelar por isso. Então eu acho que assim, tem toda uma preocupação que foi com o que é o problema da inflação, por exemplo, inflação descontrolada e alta, que é uma coisa que a gente sabe, o mundo desenvolvido lembrou agora que isso existe, que na figura do Banco Central foi, bom, alguém precisa cuidar disso. Então, se alguém precisa cuidar de algo que é tão importante, tão caro para países da América Latina, por exemplo, vamos fazer de uma ótima forma. Nós temos órgãos de excelência no governo. Itamaraty, por exemplo, é um órgão de excelência. Talvez aí, imagine um estudo desse tipo para o Itamaraty, de repente a gente percebe também uma longevidade de padrão, assim. O problema é que eu acho que não são todos os órgãos que são estruturados com essa preocupação. Qual é o benefício para a sociedade e como é que a gente vai, a melhor maneira de atingir? Então eu acho que o Banco Central pode nos ensinar inclusive isso, assim, dá para fazer algo de excelência que dura ao longo do tempo se a gente constrói devagar, ano após ano, as condições para isso, né? Daria até para fazer um ranking de órgãos, né? Aqueles que foram os mais consistentes, legal, tecnicamente consistentes. Isso é legal. Ao longo do tempo. Seria bem interessante. E é legal você levantar, né, João, que o Brasil também se inspirou em países muito menores que o nosso. Porque é muito comum quando alguém vê alguma política boa de um país, e todo país é muito diferente do nosso, né? Sim. As pessoas, não, mas isso aí funciona porque você está falando de um país super desenvolvido ou de um país muito pequeno. Nova Zelândia era desenvolvida, era muito pequena, mais ovelha do que pessoas. Mesmo assim, a gente conseguiu se inspirar, né, num modelo que acabou funcionando para a gente e durando, né? Porque eu acho que, assim, por um lado, é super importante entender as diferenças na hora que a gente vai desenhar política pública, por exemplo. Mas, por outro, tem que lembrar que existem semelhanças, né? Assim, o ser humano continua sendo o ser humano. Ele responde a incentivos e talvez aqui os incentivos sejam diferentes de que outros lugares. Mas você continua sendo um ser humano, assim. Então, eu acho que eu acho que é importante isso, entender as diferenças para poder desenhar direitinho, mas lembrar que existe, sim, toda uma experiência internacional que pode ajudar a gente. Então, as pessoas já fizeram, a gente não precisa construir nada do zero. Vamos olhar o que já tem lá fora, mas, claro, trazendo para a realidade brasileira, né? Entendendo quais são as diferenças necessárias. E aí, pensando em necessidades brasileiras e nossa realidade, Geraldo, você tem exemplos aí também de outros momentos em que você aplicou técnicas de inteligência artificial também no serviço público brasileiro? Não. Outros exemplos não. Esse foi o primeiro. E Wagner, pensando um pouco no futuro que a gente está vendo agora da inteligência artificial, com novos modelos, com LLMs, etc., como que você acha que essa análise documental, análise de políticas públicas vai começar a ser impactado? O que a gente pode esperar aí nos 5 anos? O que está no teu horizonte? Cada horizonte é diferente, a gente está vendo, é tudo muito novo, mas no teu horizonte, o que cabe aí dentro? Eu acho que tem um espaço muito bom para automatização das coisas, né? A gente percebe que, né, a grande vantagem, né, Geraldo, de usar a tecnologia é a gente aproveitar o ser humano para aquilo que ele faz de melhor, que é pensar, né? O ser humano, ele é bom em criar, em pensar. Isso eu acho que os robôs não vão ter condição tão logo de chegar nesse ponto. Mas uma coisa que nós não somos tão bons, eu acho, é
em atividades repetitivas. Se a gente tiver que fazer muita atividade repetitiva, a gente vai tender a errar, né? A gente vai... e as consequências disso, e por que eu estou dando essa volta toda? No setor público, a gente tem muitas oportunidades para melhoria de eficiência usando a tecnologia, né? Então, desde, sei lá, da gente pegar e ocerizar um boletim de ocorrência que é não estruturado e trazer para uma planilha, e que seja que isso vire um BI, ou vire enfim, um indicador, ou até seja preditivo, não importa, mas assim, hoje você tem uma pessoa que pega aquela informação e vai lá e cadastra. O cara pega uma plaquinha lá de carro e fala assim, multa, cara, é a realidade, né? Uhum. Eu vou lá, cadastro, né? Então, tem uma série de oportunidades que, na verdade, você pode hoje utilizar a inteligência artificial, a tecnologia, para automatizar funções, então evitar repetições, evitar erros, né? Fazer leituras em grande escala, então assim, estamos falando de documento, se pegar uma série de textos hoje, processos, etc e tal, cara, você já consegue usar IA, por exemplo, para clusterizar um tipo de texto que seja mais adequado a um perfil necessariamente que vai tomar aquela decisão. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e eu tenho, sei lá, tem um pessoal fazendo isso bem já com jurimetria aqui no Brasil, inclusive, e tal. O pessoal da Associação de Jurimetria aqui, a gente teve algumas... tive a oportunidade de assistir alguns vídeos dele, não tive contato, mas assim, pessoal muito bom. Se pegar uma série de documentos e conseguir clusterizar para um perfil mais próximo de advogado tomar uma decisão, por exemplo, e o setor público tem uma demanda por questão jurídica muito ampla, né? Qualquer coisa que você fizer ocupar cargo público, você pode não ser dessa área, mas você tem que ter uma noção mínima de direito para não escorregar em nada, né? Então, fora isso também, você tem questões como entender melhor como determinado cenário está se comportando, né? Então, se a gente parar para pensar hoje, sei lá, seja no transporte, seja, enfim, na área que a gente quiser, qualquer coisa que a gente analisar a partir dos dados e pensar em otimizar essa energia, essa força que a gente vai direcionar, o recurso que vai ser gasto, eu acho que pode trazer um benefício. Então, nos próximos 5 anos, eu acho que se o gestor público tiver cada vez mais aberto a pelo menos dialogar com isso. Não é que o gestor público amanhã fala, não, vamos todo mundo programar. Não, isso não vai acontecer, não é assim. Mas eu acho que cada vez mais, não só o gestor público, até o gestor privado, acho que do mesmo jeito que nós técnicos temos que fazer cada vez mais esforço para dialogar com o pessoal de negócios, né, que para nós isso é um desafio, porque às vezes o cara de negócio ele chega com uma demanda e ele acha que você vai fazer magia, e não é isso, né? Da mesma forma a gente chega aqui e fala, não, porque eu fiz um modelo tal, hiperparâmetro tal, não sei o que, e o cara fala, legal, não entendi nada, para que serve, não vou usar, é caro. Então assim, tem um desafio do nosso lado de achar profissionais, de conseguir comunicar melhor essa demanda com o time de negócios, seja ele público ou privado, e do lado de cá tem uma demanda que eu acho que é importante, de cada vez mais esses tomadores de decisão, essas pessoas que decidem, que têm a caneta na mão, de entender um pouquinho mais como essas ferramentas vão otimizar o trabalho da equipe, aumentar a eficiência, diminuir a quantidade de atividades repetitivas que o ser humano executa, falei, né, voltar mais para o pensamento, e ao mesmo tempo também esse diálogo exige, não tem jeito, né, algum conhecimento de tecnologia, isso ninguém vai escapar. Né? E o profissional que não for dessa área, e me encerrando que eu também estou falando muito, mas o profissional que não for dessa área, ele de alguma forma também vai ter que dialogar com isso. Seja para evitar, não uma substituição, mas também uma substituição, mas para evitar ficar para trás nesse cenário todo, porque isso vai acontecer. É a mesma coisa que eu chegar lá atrás para um cara há 20 anos e falar assim, a gente vai ter um troço aqui, desse tamanho aqui, que tem GPS, tem isso, tem aquilo. Você fala isso há 30 anos, o cara dá risada. Eu tinha um GPS receiver que ocupava quase o tamanho de um carro. Eu tinha um troço de 5 megabytes que precisava ser levado para um avião antes, um HD. Né? Então, assim, há 50 anos, né? Então, hoje você fala assim, cara, 5 megabytes, o que você faz com isso? Né? Então, assim, se eu contasse isso, se a gente contasse isso para um cara, se a gente voltar no tempo, fazer o exercício brincando, contar isso para esse cara vai dar risada, vai falar, esses caras são loucos. Né? Então, imaginar o que vai ser para o futuro é muito difícil, mas de qualquer forma, dá para afirmar que quem não tiver disposto a se adaptar à tecnologia, assim, é impositivo. Acho que não vai ter, além de não ter volta, acho que você vai acabar sendo levado por ela. A escolha é ou adapto, né? Os neoluditas, acho que não tem muito espaço, a meu ver, nesse cenário, né? E não é nem uma substituição, é uma modificação. Às vezes você modifica o seu formato de pensar, de analisar, ou até de trabalhar, mas, cara, você vai aumentar a sua produtividade.
Imagina, ó, desculpa, mais um exemplo, mas você imagina um taxista lá atrás, que conhecia demais todos os caminhos, dando o exemplo do Waze. Pô, esse cara, eu queria contratar um motorista, esse cara é imprescindível, ficou 20 anos na minha empresa, ele conhece São Paulo como a palma da mão. Cara, se esse cara, antes do GPS, pedisse X mil reais, sei lá, 20 mil reais por mês pra trabalhar, você ia falar assim, cara, preciso de um motorista de confiança. Pô, legal. Hoje, cara, se você não tiver noção nenhuma de caminho, se souber ler, cara, você é melhor até do que o cara que tem e fala, não vou usar o Waze, porque esse cara vai te enfiar no trânsito. Então, assim, enfim, é um exemplo bobo, mas acho que é basicamente adaptação. Né? E mostra também como é que é uma coisa holística, né? O Uber não aconteceria se não tivesse o Waze, né? Porque você não teria capacidade de ensinar para tantos motoristas o mapa da cidade dessa forma que apenas poucos tinham esse conhecimento, né? Então, também se torna muito mais amplo, né? Geraldo, e o que você já viu de avanços, assim, isso que o Wagner está falando nessa comparação de público e privado, assim, que você já trabalhou com avanços? Já utilizei, por exemplo, um modelo que é irmão aí do ChatGPT, que é o BERT, para classificar texto de cidadão. Por exemplo, o cidadão manda um texto com uma reclamação, uma solicitação, a gente já tem lá um modelinho que pega aquele texto e classifica, esse é um problema para RG, esse é um problema para, talvez dê um problema em algum totem, esse é um problema de veículos, emissão de CRV. A gente tem essas coisas. Dentre outros modelos, há modelo de visão computacional, que seria a segmentação de instância, que é onde você tira uma foto e você quer detectar, por exemplo, uma maçã. Aí ele vai lá, circula a maçã onde que tem. Todas. Só que eu não posso falar. Tem uma coisa interessante que eu posso falar, que é a detecção de texto produzido de forma não humana. Então, que eu acho isso é uma coisa interessante, por exemplo, que pode ser aplicado em universidades, está tendo muito plágio. Sem dúvida. E tem um jeito de fazer isso. Agora, deixa eu pensar como que eu posso dizer, porque esses modelos, geralmente, eles costumam mascarar uma parte das sentenças e depois tentar prever o que está mascarado, e isso é uma forma dele dele validar o aprendizado. Uma coisa que você pode fazer é pegar um texto produzido por que está lá num trabalho escolar, mascarar esse texto e passar para o modelo. Talvez ali, aí o modelo você pede o modelo, olha, prevê o que está mascarado. Se o modelo prevê igual, é um indício altíssimo de fraude, que esse texto foi produzido por alguma tecnologia do tipo ChatGPT ou BART. Deve haver algum padrão. Porque nos meus estudos lá na universidade, o que eu estou fazendo o doutorado, a minha ideia é tentar entender padrões cognitivos. Né? Por exemplo, assim, criar um mecanismo onde eu consiga, através do texto, capturar um padrão de comportamento. Porque todo mundo conhece pela fala, olha, tal pessoa fala assim. Eu acho que posso dizer personalidade, mas não seria isso. A personalidade deixa rastro na linguagem. Né? E, é claro, ela deixa rastro na semântica, na semântica não, ela deixa rastro na sintaxe, da mesma forma que deixa esse rastro... Qual que é o outro que eu falei? Mas é isso aí. Mas é isso mesmo. Pegar o léxico, então, exatamente. Então, eu acredito que, por exemplo, com essa parte de poder fazer essa detecção de texto produzido de forma não humana, a gente consegue, porque as próprias pessoas que estão usando essas tecnologias para fazer, por exemplo, produzir uma tarefa de forma mais rápida, ela está perdendo a autenticidade dela de escrita. Se você tiver uma redação que a pessoa submeteu, por exemplo, no vestibular, você pode botar isso para um modelo e, olha, a pessoa escreve de tal forma e o modelo reproduz de outra forma. Isso é óbvio. Eu, por exemplo, não tenho toda aquela inteligência para escrever tão bem quanto o ChatGPT. Mas isso também não gera uma corrida do outro lado, né? Ou seja, a detecção junto com a produção. E a produção para ficar cada vez mais indetectável também. E a IA não leva também para essas... Eu não sei. Aí teria que ter, por exemplo, pelo lado no caso, se a gente está falando de um aluno aí que está cometendo um plágio, dele, por exemplo... pedir o texto,
uma tecnologia para gerar o texto e depois com aquele texto gerado ele tentar reproduzir com a própria palavra. Pelo menos isso já é o que faz com pesquisa, então não seria tão mal. Mas eu não sei se as pessoas que cometem plágio vão ter acesso a saber como que você pode, por exemplo, manipular uma tecnologia dessa para escrever no padrão deles. Isso aí já teria que se recorrer a algum refinamento do modelo, ensinar ele a escrever como se você escreve, generalizar. Eu não sei se isso é tão acessível Ele assim. pode aprender nosso padrão também, escrevendo esse trem. E também essa engenharia de prompts, como se chama, fica cada vez mais inusitada, né? Então, as formas com que as pessoas tentam driblar a máquina para falar alguma coisa que a máquina não quer falar, né? Que o modelo não quer falar. Então, a gente está vendo muita criatividade também nisso, né? Isso é uma corrida sem fim, né? Um cabo de guerra que a gente nunca vai saber quem ganha. Eu acho que ele vai estar sempre esticando de um lado para o outro. Mas o mercado dá uma boa regulada nisso também, viu, Diogo? Regular não é a palavra, mas o mercado dá uma boa mexida com isso. Porque imagina o seguinte, a gente tem uma série de pessoas que vão começar a fazer texto igual ou parecido, porque estão usando um padrão e o cara não quer mais escrever, por exemplo. Aí eu preciso contratar um cara que pensa em texto. Se todo mundo já sabe fazer aquele padrão, aquele tipo de coisa, quem que eu vou procurar contratar? O cara que consegue criar independentemente disso. Então, assim, eu acho que nesse sentido, a lógica do mercado, cara, vai mexer com isso também. Então, esse medo, mas agora eu não vou saber, porque o ser humano vai perder a criatividade. Não sei, cada ser humano é de um jeito. Será que todo mundo vai caminhar para isso? Eu acho que não. Alguns que têm aquele interesse com aquela lógica vão fazer isso. Infelizmente, vão usar para coisa errada, para fraude, para plágio, enfim, beleza. Mas os caras que, de certa forma, souberem como é que eu uso a tecnologia nessa parte de tirar o repetitivo e como é que eu continuo me mantendo ser pensante cada vez mais, é o melhor dos mundos. Porque esse cara vai conseguir entender que muitas vezes, talvez o ChatGPT ou outros caras mais sejam estagiários nossos, entendeu? Exato, cara, tem que usar a IA para isso, para fazer a coisa que ninguém quer fazer, né? Equipe, né? Então... Equipe de bot. E João, como que você vê esse avanço tecnológico impactando na macroeconomia? Assim, decisões macroeconômicas, formulação de políticas, ou até mesmo estudos, como que você está vendo essa interação? O viés do progresso tecnológico é super importante, né? Porque se a gente pegar no passado, teve um tipo de viés de progresso tecnológico que ele era complementar ao trabalho, ou seja, ele vinha alguma coisa que me ajudava a fazer. E tem um tipo de progresso que vem me substituir. Então, eu acho que assim, progresso tecnológico é algo que, inclusive, as nossas economias estão baseadas, a gente precisa continuar avançando a fronteira, senão o nosso sistema tem certas dificuldades em continuar existindo. E, em geral, você tem ganhadores e perdedores. Então, eu acho que é entender, porque, por exemplo, se alguém que faz tarefas repetitivas para fazer algum tipo de habilidade, de tarefa que exige outro tipo de habilidade, eu desenvolvi essa habilidade já? Pode ser que não. Então, como é que eu faço para ter uma rede que acolha essas pessoas e treina e coloca elas numa nova realidade? Por isso tem todo um debate da velocidade. Mais do que a direção, é a velocidade. Porque imagina que você troca muito rápido algumas pessoas. As pessoas vão ficar desempregadas, não vão ter capacidade de se qualificar, porque às vezes é muito difícil uma pessoa que não sabe, às vezes, sei lá, mexer no celular direito, entender o que é o mundo de inteligência artificial, entender exatamente essas coisas. Então leva um tempo. Então, eu acho que assim, eu acho que, claro, ele vem para ajudar muito. A tecnologia sistematicamente foi o que fez a gente escapar de certas armadilhas do passado, né? Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, sair daquele mundo em que você tinha uma certa quantidade de terra, a população crescia demais, morria todo mundo porque não conseguia produzir. A gente saiu desse mundo, dessa armadilha malthusiana, né? Foi com a tecnologia. Só que a gente precisa entender como que essa tecnologia vai ser implementada, qual é a velocidade, e aí tem o papel de desenhar, de fato desenhar a sociedade preparada para isso, que eu acho que é isso que a gente devia pensar. Como é que a gente não ficar brigando com a ideia de vir a tecnologia do avanço, do progresso, mas como é que eu me adapto a ele, entender quem são os ganhadores, mas especialmente os perdedores, para que eu possa fazer eles jogarem os jogos. Porque senão qual que é o problema? Ou você gera situações de disfuncionalidade econômica, ou às vezes de disfuncionalidade social e política. Você gera revolta, as pessoas percebem que que o país tem prosperado, mas ele está muito longe daquilo que ele percebe
como aumento de padrão de vida, assim. Então, eu acho que vão ter essas reflexões. Eu acho que esse tipo de tecnologia vai chegar e vai trazer cada vez mais esse tipo de reflexão. Como que a gente desenha uma sociedade que seja inclusiva para aqueles que talvez não estejam preparados para essa tecnologia que chega, mas que podem vir a ser preparados. Eu acho que esse é um dos grandes debates do século XXI. Embora no Brasil a gente ainda tem debates do século XVIII, porque metade dos domicílios não tem saneamento básico. Exato. Assim, mas assim, né? E tentando ver se a gente dá uns pulos, né, uns saltos tecnológicos. Mas pensando em desafios do século XXI, no começo do século XXI, o Milton Friedman, e não só ele, mas ele tinha falado que nós poderíamos, estou lendo aqui uma citação dele, substituir o sistema de reserva federal, o Fed americano, né, ou seja, o Banco Central, por um computador como alternativa, ele estava colocando aqui, né, e ter um computador calculando mês a mês quanto dinheiro precisa ser impresso para alcançar uma taxa crescente, constante de crescimento na quantidade de dinheiro. E a questão é, como que você vê essa visão da automatização, não apenas de vários outros trabalhos humanos, mas da automação do trabalho do próprio Banco Central? É muito difícil ficar na posição de criticar o Friedman, mas assim, se eu puder... eu entendo a lógica dele, eu entendo o medo que ele tinha. Né? Na verdade, tem muito a ver com o medo do que você pode fazer de errado com esse tipo de instrumento, e é um outro tipo de visão de arcabouço macroeconômico. Né? Mas a verdade é que o que ele entende como uma regra, e para o Friedman era uma coisa do tipo, olha, a quantidade de moeda vai crescer 4% ao ano, e essa é a taxa, e você deixa lá imprimindo 4% ao ano. Nos anos 70... é mais fácil. Hoje, o que é moeda? Já era difícil de definir. Não existe uma definição única de moeda universal. Não existe uma definição. Existem funções, a gente sabe mais ou menos o que a moeda faz, mas você não tinha isso. Então, quando a gente sai do mundo que o Banco Central controla a moeda para um mundo, pensando em política monetária, que o Banco Central controla uma taxa de juros, tem boas práticas, tem maneiras de fazer isso, tem certas direções que vão sendo dadas pelos modelos, mas a verdade é que a gente ainda precisa do ser humano tomando decisão. Então, o modelo ele vai ajudar a gente de maneira muito mais fácil e muito mais rápida a ter as informações. Mas alguém precisa entender que, será que os padrões estão se repetindo? Porque talvez o modelo me diga uma coisa, mas guerra na Ucrânia não tinha o ano passado. E aí, de repente, pode ser que a decisão tem que ser diferente do que o modelo está prevendo, porque ele ainda não conseguiu incorporar isso nos seus dados. Às vezes, você ter um processo de impeachment, você ter outras coisas que eu não tenho dado o suficiente para poder modelar, faz com que eu tenha uma necessidade de uma certa discricionariedade. Claro que o outro lado, que é o medo, né? Assim, então, não tem regra nenhuma. A pessoa, o banqueiro central, faz o que está na cabeça dele, você é totalmente discricionário. Então, a ciência evoluiu para uma coisa mais ou menos no meio do caminho, assim. E eu acho que a tecnologia vai nos ajudar cada vez mais, tem ajudado e vai ajudar cada vez mais, porque, por exemplo, tem uma revolução acontecendo na macroeconomia, que agora eu tenho muitos dados, tenho capacidade computacional, e essas duas coisas juntas com modelos teóricos faz com que eu consiga entender o mundo muito melhor do que antes. Agora eu tenho o que a gente chama de microdados, e eu posso olhar, a Noruega, por exemplo, tem uma base de dados que eu sei exatamente quando cada um consumiu, relaciona com a renda, consigo entender distribuições, consigo olhar para esse problema, para a questão da desigualdade de uma maneira muito melhor do que simplesmente olho um índice de Gini, uma coisa. Então eu acho que a tecnologia sempre vem para ajudar, mas eu acho que ela, para muitas dessas tarefas em que não adianta só ter um robô, entre aspas, aqui, né, tomando essa decisão, eu ainda acho que o ser humano vai ser crucial. Quanto mais tecnologia a gente tiver, quanto mais nós tirarmos da frente os trabalhos que não precisam de muita reflexão, dá mais espaço para ficar pensando quais são as diferenças do padrão de hoje com o padrão do passado. Será que tem ou não tem? Então eu acho difícil imaginar que a gente vai migrar para um mundo em que o Friedman imaginava, até porque o mundo em que ele pensou isso, ele já é diferente. Ele é um mundo muito diferente. Existem certos conceitos que hoje não são claros. Por exemplo, o que é moeda? A gente não tem muito claro qual é a gente sabe os papéis, tem que ser meio de troca, reserva de valor, unidade de conta, mas assim, isso era muito, muito mais certo nos anos 70. Hoje já é mais difícil, né? Então, e as criptomoedas não ofereceriam essa visão friedmaniana? As criptomoedas podem, né? Podem, mas assim, se eu te perguntar quanto custa um pão de queijo, e você me responder em Bitcoin,
Aí, ok, a moeda já virou moeda. Agora, se você tiver que pensar quanto custa o Bitcoin, transformar em real, ela não tem essa função ainda, né? Então, pode ser. Mas qual que é o problema? E eu acho que é curioso isso. Porque as criptomoedas, elas surgiram, talvez para emancipar o setor privado do controle do público por parte de emissão de moeda. Isso seria regredir do ponto de vista macroeconômico muitos séculos, infelizmente. Mas, por outro lado, isso fez com que os bancos centrais se mexessem e agora tem Banco Central criando moedas digitais. A China está super desenvolvida nisso, nesse caso, por exemplo, para justamente ajudar a como que a gente concilia tecnologia do século XXI com tecnologia macroeconômica do século XXI. Né? Então, não é você deixar... porque, por exemplo, a gente viu criptomoedas e todos os escândalos que aconteceram com empresas que simplesmente deram os golpes, sumiram e todo o impacto. Agora, imagina que isso fosse com o real. Não que fosse só com um ativo específico, mas que fosse com todo o real. Alguém foi lá, emitiu e sumiu e de repente aquilo tudo que você tem não vale mais. Então é muito difícil deixar isso muito tão livre assim. Mas eu acho que sim, eu acho que as criptomoedas elas vêm para ajudar a gente a fazer... não só criptomoeda, mas a própria tecnologia do blockchain, assim, para políticas públicas é um negócio que pode ser incrível. A gente poderia ter o blockchain para não precisar ter um monte de documento, por exemplo. Né? Poderia ter só um... Então, eu acho que isso vai ajudar muito a condução da política monetária. Né? Mas eu acho que essa é a ideia, é entender que a gente ainda precisa, sim, de um banco central executando a política monetária. Isso é melhor do que não ter. A gente já viu o passado o que era não ter. Quando dá tudo bem, ninguém lembra do Banco Central, mas quando dá o problema é que acontece. Se a gente pegar a crise de 2008, por exemplo, na minha opinião, por que a gente crise de 2008 não foi uma grande depressão? Porque a gente tinha no Banco Central dos Estados Unidos uma pessoa chamada Ben Bernanke, um dos maiores estudiosos da Grande Depressão. Ele, inclusive, tem um discurso em 2002 que chama Deflation, Make Sure It Doesn't Happen Here, né? Que ele diz assim, Milton Friedman, Alan Schwartz, a gente errou na Grande Depressão. O Banco Central ele errou. Não vamos repetir. E ele não deixou acontecer de novo. Então, eu acho que esse tipo de coisa... eu acho, e ele falou isso tudo bem antes de acontecer. Ele era um dos estudiosos disso. Ele estudou muito o que aconteceu no Japão, por exemplo, nos anos 90. Então, eu acho que a gente vai usar a tecnologia. Tem toda uma discussão se o Banco Central... Se a gente vai ter pessoas fazendo depósito direto no Banco Central. Então, o Banco Central com papel de varejo. Ou se ele vai ficar no atacado. Por trás, ele se relaciona com os bancos, como é hoje. Ele se relaciona com os bancos e os bancos é que vão se relacionar com a população. Mas eu acho que é usar a tecnologia ao nosso favor. Eu não acho que ela precisa substituir o papel do Banco Central e acho que a gente está muito longe de imaginar um mundo em que você simplesmente põe um computador para tomar as decisões do Copom. Assim. Acho que o computador vai ajudar, mas tem que ter ali o colegiado entendendo as nuances. É porque é um modelo, né, só complementar o professor aqui, acho que o modelo é uma representação da realidade. Exato, né? Perfeito. Então, por mais que ele seja eficiente, que ele tenha as variáveis adequadas, que a gente tenha os dados adequados, a gente não pode confundir a representação com a realidade. Né? Então, acho que isso, estatísticos, matemáticos, enfim, né, economistas, econometristas, acho que tem essa visão clara e a própria tecnologia, eu acho que ela não vai substituir, a meu ver, talvez em nenhum campo, ou não nenhum, mas em boa parte dos campos que a gente está dizendo, vai substituir, cara, é muito difícil esse passo, até chegar um eu robô, né? O pessoal vê um filme e fala, inteligência artificial, amanhã o cara me substitui, acho que tem uma solução dessas que é autônoma de ponta a ponta, eu acho muito difícil. Até para mandar na gente, né? Acho que... O que falam aí sobre o ChatGPT, acho que eles acreditam que o ChatGPT consegue construir coisas por exemplo, soluções complexas que funcionam de ponta a ponta, mas não é bem assim. Eles acham que uma hora ele vai assumir algum tipo de consciência. Agência, né? A agência própria do ChatGPT. Isso aí tem um pouco de cinema aí, né? Assim, acho que tudo bem, a evolução é rápida, mas acho que... O ChatGPT é legal, mas o melhor da inteligência artificial ainda está no cinema e e outras coisas. Imagino que você consiga falar para o ChatGPT fazer uma movimentação bancária para você, Sim. Dar comandos. Esse ChatGPT, o GPT, né? O GPT mais tarefeiro está mais próximo da gente entender, né? Agora, o GPT gestor, estrategista e também o comunicador, né? Porque parte do que a gente está falando aqui é exatamente política pública feita na base de comunicação. E a comunicação parece que você precisa ter também essa autenticidade humana por trás, né? Então, como é que... E essa relação, né? Entre a tecnologia e a comunicação humana. É difícil, né? É difícil. É aquilo que eu acho que a gente falou um pouco da criatividade. Eu acho que
não acredito que um robô seja capaz de substituir isso. É muito difícil. Acho que... As atas do Copom, porque tem o robozinho que simplesmente aumenta a quantidade de dinheiro, mas as atas do Copom também não daria para ser feitas só pelo ChatGPT, né? Então, eu acho que tudo dá para ser feito com isso, mas a questão é que, assim, voltando para o problema de negócios que a gente quer resolver, que é um problema monetário, um problema de política pública, eu acho que, de forma eficiente, não é um caminho legal. Eu acho que a tecnologia, o machine learning, acho que são suportes à tomada de decisão e não propriamente ditar a decisão em si. Eu acho que a decisão, o ser humano que terceirizar demais essa decisão, eu acho que ele vai estar assumindo um risco que, pelo menos com o que a gente tem hoje, que não parece ser a forma mais inteligente, né? Eu acho que você tem que usar esse suporte da forma adequada como uma ferramenta, né? Então, acho que é isso, assim, né? Difícil demais até falar assim, pô, o cara vai me substituir amanhã. Sim, algumas profissões de fato vão ser substituídas, como sempre foram, tá? Tudo bem, é uma tecnologia nova e tal, mas assim, daí a gente achar que, putz, vai ter um cara, um robô no lugar do Copom, assim, acho que não, ou também um robô que vai me substituir para eu pensar, para eu criar. Pode ser no futuro bem distante, mas eu acho que o ser humano sempre vai ter espaço, porque o ser humano tem uma coisa que nenhum outro ser tem, que é a capacidade de adaptação. A gente já sabia isso, né, desde sempre e vai continuar assim. E você imagina, por exemplo, pressão política, que é parte do que a gente está aqui, é um tema subjacente ao nosso, né? Pressão política também você espera uma humanidade por trás da pressão política, né? Uma coisa que o robô vai fazer a pressão política em cima de uma instituição como o Banco Central. E aí, falando disso, a gente está se aproximando do final também. João, como que você vê essa tensão entre a pressão política e que aí também tem um pouco, não sei o quanto tem de conhecimento, quanto tem de estratégia, e a atuação do Banco Central? Eu acho que o que a gente está vendo de pressão política no Banco Central só reforça a importância da independência do órgão. Assim, eu acho que esse é o momento em que ele está sendo testado e está mostrando, olha, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, a inflação está caindo, essa era a ideia, a gente pode ter opiniões se a taxa de juros já deveria ter caído antes, deveria cair um pouco depois, mas essa é a ideia, né? Temos opiniões, temos modelos diferentes, mas eu acho que tem muito de posicionamento e de estratégia, assim, a gente sempre tem que ler com um pouco de cuidado. Às vezes uma pressão não é só uma pressão, né? Ela está dialogando com outras esferas, às vezes dialogando com uma base política, não é nem de fato para fazer tanta com o que está sendo pressionado. Mas eu acho que, assim, se você tem recursos limitados, como sempre são, e você poderia direcionar a energia para os problemas, a gente poderia direcionar a energia para os problemas mais sérios do Brasil e não ficar criticando talvez a taxa de juros que, sei lá, em vez de ser 13,75 tivesse que ser 12 agora, assim, não é isso que vai fazer o nosso país virar a Suécia, assim. Eu acho que tem outras questões, mas eu acho que sistematicamente bancos centrais que vão sucumbindo às pressões políticas, a gente viu na Turquia, por exemplo, o que acontece, né? Você tinha um banco central que não queria fazer o que o presidente fez, ele tirou o banqueiro central, e aí o que acontece? Fez exatamente o oposto do que a prescrição anterior macroeconômica, e a teoria está aí justamente também para guiar a gente, e o que acontece? Você tem um problema inflacionário lá, a economia não cresce, então não tem mágica, sabe? Infelizmente, o cobertor é curto e as coisas têm custos. Trazer a inflação para baixo pode ter um tipo de custo. Não trazer, normalmente tem um custo maior. E especialmente para as pessoas que são mais vulneráveis. É claro que tem formas e tem outras coisas que a gente precisa preocupar também. Se alguns estão sendo muito afetados, estão muito vulneráveis, como é que a gente cuida daquele grupo, né? Mas eu acho que é super importante a gente perceber que pressões políticas fazem parte do jogo, mas algumas instituições talvez tenham que ter uma certa blindagem maior e outras, na verdade, não. Outras, na verdade, fazem parte do jogo político e tem que, de fato, atender esses anseios da sociedade. Acho que o difícil é encontrando o mundo entender que o Banco Central é um desses casos, em que a gente talvez... Você não separa totalmente, porque vamos lembrar que o presidente e os diretores são indicados, o presidente do Banco Central e os diretores são indicados pelo presidente da República, e o Senado faz uma sabatina e avalia. Portanto, algum tipo de inferência política você tem na medida que você indica alguém que talvez veja o mundo mais próximo da maneira como você vê. O que faz todo sentido. Se a gente vive numa democracia e um ideal republicano, não tem só pessoas que são iguais, né? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Mas entre isso e usar
de maneira instrumental órgãos para os meus objetivos de curto prazo que podem prejudicar outras pessoas ou prejudicar o futuro, eu acho que a gente vê a importância desse tipo de órgão sistematicamente, como eles têm mostrado para a gente, manter o padrão de excelência. Né? Exatamente. E aí a gente volta no tema da manutenção do padrão para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Deixo então com vocês últimas palavras. Vou começar pelo Wagner, depois Geraldo, depois João. Acho que uma coisa importante que o João colocou, né, nesse caso do padrão em geral, eu acho que tem alguns técnicos também que, tudo bem, tem conhecimento técnico e tudo, mas que também fazem jogo político. Não é só o político que... Então, às vezes, tem muito cara que está defendendo, pô, mas a taxa de juros está errada, tinha que ser assim, assado, que o cara pode estar em campanha para a presidência do Banco Central na próxima, por exemplo. E aí, uma vez que esse cara seja indicado, eu não vou falar nomes, né? Todo mundo entendeu quem, mas aqui, uma vez que esse cara for ou outros caras forem indicados, eu acho muito difícil esses caras executarem o que eles dizem quando eles estão na mídia. Então, assim, uma coisa é o cara tá em campanha, fala, não, eu faria assim, faria assado. E quando o cara senta na cadeira e fala, putz, pensando bem, olhando esse número aqui, se eu manipular isso artificialmente aqui, eu vou criar mais inflação, o mais pobre vai sofrer mais, então, agora já passou a campanha. Né? Então, assim, em síntese, eu acho que esses padrões institucionais são fundamentais, eu acho que a gente precisa ter isso, acho que isso, cada órgão com seu grau, né? A sensibilidade política faz parte, a pressão política faz parte, mas eu acho que essa noção da res pública, né? do republicano em si, de saber que a coisa pública é mais importante do que as flutuações políticas de governo que vão existir, são naturais, etc. Acho que esse senso da coisa pública é fundamental não só para nós que gostamos de pensar, de falar sobre esse assunto, mas principalmente para quem mais depende disso. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Uma vez que as pessoas conseguirem enxergar com clareza, a própria imprensa, de que o populismo tarifário, o populismo tecnicista, né, de falar de coisas importantes, complexas, de forma simples, viesada e às vezes até maldita para uma população grande, assim, é uma responsabilidade. Né? Isso tem consequências, porque isso influencia pessoas, isso influencia decisores que não só mal intencionados, às vezes até bem intencionados, mas vão decidir errado, influenciados por isso. Então, acho que esse cuidado com coisas técnicas, com instituições que têm, de fato, que ser mais blindadas, como o João colocou, né? Acho que, e a técnica mostra isso, acho que é importante para a gente defender, principalmente quem mais precisa da política pública, quem mais depende do governo nos papéis que ele, de fato, deve executar. Eu acho que é isso. Perfeito. Bem, de fato, a gente ter uma continuidade nas ideias é muito importante, porque os governos passam, mas o legado das decisões ficam, né? João Ricardo. Bom, eu acho que, pegando o gancho dele, assim, todo problema complexo, eu não lembro quem falou essa frase, né? Mas todo problema complexo tem uma solução simples e errada. E eu acho que a tecnologia vem justamente para a gente poder encarar os problemas complexos, mas não ir pelos caminhos que são simples e são errados, né? Eu acho que ela vai ajudar cada vez mais. Então, em todas essas preocupações, desenho de política pública, eu acho que a gente tem toda uma esfera e cada vez mais a tecnologia não está só sendo olhada pelas pessoas de tecnologia, né? Cada vez mais as pessoas de negócios, as pessoas precisam entender e essas habilidades são as habilidades do século XXI, que a gente queira ou não. Portanto, eu acho que bom que a gente está conseguindo avançar cada vez mais. Vamos pegar essa tecnologia e colocar ao nosso favor, né? Então, olhar como que a gente pode melhorar cada vez mais com ela, assim. Excelente. Nesse tom otimista, a gente encerra aqui o nosso podcast. Wagner, Geraldo, João Ricardo, muito obrigado. E obrigado a todos por assistir.